Olá, tudo bem? Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer uma lista de validação. Mas não é uma lista de validação qualquer, é uma lista de validação condicional. É isso mesmo, uma lista de validação que ela tem uma condição para que ela apresente os resultados. Ou seja, ela depende de uma condição para que a lista seja exibida de uma certa forma. Você não está entendendo nada, né? Mas fique tranquilo. A hora que eu começar a fazer a aula, você vai ver que é bem simples e você vai adorar a aula de hoje, beleza? Então vamos lá para o nosso Excel. Eu quero contar para vocês como a ideia dessa aula surgiu. Em conversa hoje com um amigo, ele me pediu ajuda, que ele faz controle de tabelas de campeonatos de futebol. Ele gosta muito de futebol, então ele acompanha vários resultados de vários campeonatos. Ao que ele me pediu é o seguinte, cara, eu queria poder selecionar um campeonato e só vier os times daquele campeonato para mim. Por exemplo, seleciono o Campeonato Carioca e só vem os times daquele campeonato. Seleciono o Campeonato Paulista e só vem os times daquele campeonato. Então, pensando nisso, eu tive a ideia de fazer essa lista condicional para ele. Então, eu vou usar esse mesmo exemplo para poder fazer essa aula de hoje, tá bom? Então, a gente vai criar aqui rapidinho a nossa base de dados, exatamente como eu criei com ele hoje. Então, aqui seria o campeonato. E aqui seria o time. Então, é lógico que a tabela dele é muito maior do que isso, tá? Mas, para exemplo, eu fiz dessa forma. Aí a gente criou uma tabela auxiliar para ele. Nessa tabela auxiliar, ele tem o campeonato e quais são os times daquele campeonato. Para exemplificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui do lado dessa tabela, uma tabela simples, pequenininha. Então eu vou criar aqui, por exemplo, que é um campeonato paulista. Eu vou colocar alguns times aqui. São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Aqui é o Campeonato Paulista. Vamos colocar agora do Carioca. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Agora a gente vai criar o Campeonato Mineiro. Então a gente entra com o Cruzeiro, Atlético, América e Uberaba, por exemplo. Bom, aqui a gente poderia criar qualquer lista que a gente quisesse, qualquer tabela, ou qualquer campeonato que a gente quisesse. Eu criei, por exemplo, dessa forma aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo é colocar aqui, nessa tabela aqui, a gente vai colocar uma lista de validação simples. Aquela lista de validação que a gente já conhece, que a gente já fez em outras aulas. Então a gente vai colocar essa lista aqui. Deixa eu só exibir aqui, certo. Então a gente só vai colocar essa lista aqui primeiro. Então, você seleciona a primeira célula vazia, vem em dados, e aqui em dados a gente procura por lista. Cadê? Aqui. Ó, validação de dados. Na validação de dados, a gente procura por lista. E aqui na fonte, é só clicar nessa setinha aqui e escolher a nossa lista. Agora, qual é a nossa lista? É a lista dos campeonatos. E é onde a gente tem os campeonatos aqui, né? É aqui em cima, tá vendo? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca e Campeonato Mineiro. Então, você seleciona do H8 até o J8 e Enter. Dá um OK. Agora a gente tem aqui os campeonatos Paulista, Carioca e Mineiro. Agora a gente vai fazer a nossa lista de validação condicional. Ela é quase igual a essa aqui que a gente fez, só que ela vai usar uma função, que é a função indireto. Então vamos lá. Seleciona vazio, vem em dados, aqui em validação de dados, veja que é totalmente igual ao que a gente fez até agora. Escolhe lista, só que agora, ao invés de a gente clicar aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui, ó, igual, indireto, essa é a função indireto. Indireto
o quê? Em relação a quê? Indireta em relação a essa célula aqui, ó. Então, de acordo com o que tiver nessa célula, essa aqui vai apresentar o valor. Vamos dar um OK. Essa mensagem sempre aparece, ó. A fonte atual resulta em um erro. Deseja continuar? Sim. Aí vamos ver o que acontece, olha. Se eu clicar aqui, tá vendo? Não tenho nada. E se eu selecionar aqui, por exemplo, um campeonato, agora eu não tenho nada também. E por que isso acontece? É simples. Porque a gente ainda não renomeou os nossos intervalos. A gente não nomeou os nossos intervalos. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai chamar esse intervalo que vai de São Paulo até Corinthians, a gente vai chamar ele de Campeonato Paulista. E como que a gente vai fazer isso? Aqui em cima, do lado esquerdo, na caixa de texto, na caixa de nome, a gente vai dar um nome para ele. E qual vai ser o nome? Vai ser o nome da coluna, ou o nome do campeonato. No caso, Paulista. Enter. Agora veja só, imagine que eu estou aqui nessa célula e quero buscar agora o Campeonato Paulista. Ó, veja que eu tenho um monte de tabelas que eu já criei e aqui em cima Paulista. Quando eu clico no Paulista, automaticamente o Excel já reconheceu que todas essas células são Paulista. E a gente agora vai repetir isso para os outros campeonatos. Ó. Seleciona aqui, troca esse nome para Carioca. Enter. Depois seleciona aqui e troca esse nome para Mineiro. Enter. Agora legal, a gente tem aqui os três, Carioca, Mineiro e Paulista. E aqui quando a gente seleciona, não tem nada. Só que agora quando a gente escolhe, por exemplo, o Campeonato Carioca, nós temos aqui os times do Rio de Janeiro. Tá vendo? É uma lista condicional. Quando a gente seleciona São Paulo, agora a gente só tem os times de São Paulo. E quando a gente seleciona o Mineiro, a gente tem somente os times do Campeonato Mineiro. Muito legal essa função, né? Isso é muito interessante, principalmente quando você tem uma base de dados enorme e que você quer obrigar, entre aspas, que o usuário preencha da forma correta. Então, a forma dele não errar é exatamente essa, tá? É muito útil, eu uso bastante nos meus projetos. Isso torna a sua base de dados bem padronizada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se quiser saber algo mais ou se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, é só deixar aí embaixo que a gente vai gravar esse vídeo para você e vai disponibilizar no canal, ok? Muito obrigado e até a próxima.